Quando foi que começamos a valorizar mais a nossa segurança financeira do que nossos valores? Quando foi que um carguinho ou um saláriozinho passou a valer mais do que as nossas convicções? Antigamente os pais da gente, eles nos ensinavam que os valores eles valiam mais do que o dinheiro e parece que isso se perdeu. Quando foi neste país e nessa cidade que honestidade e correção viraram sinônimo de burrice e a safadeza e a malandragem se transformaram na forma certa de se fazer as coisas. Hoje em dia ser honesto é sinal de inocência, fraqueza, essas coisas aí, eu acho isso uma loucura, sabe? Mas nos diz o ditado, o mundo é dos espertos. Talvez seja melhor não ser desse mundo. Estamos de volta com mais um episódio da segunda temporada desse programinha de quinta categoria que está gerando muita polêmica e a gente está aí para isso mesmo, então vamos nessa. Roda a vinheta aí, Rafael, e vamos para a pauta de hoje. Muita gente me procurou, depois do último vídeo, com elogios sobre a minha coragem, por simplesmente falar o que eu penso. Eu não entendo como um ato de bravura declarar o que até os olhos mais distraídos podem enxergar, o caos e a imundície, em todos os sentidos, que se instalou nessa cidade e aparentemente nesse país. A sujeira, meus amigos, não é só nas ruas, é uma sujeira um pouco mais complexa e profunda. E o poder público parece ter uma fome insaciável e buscando sempre mais dinheiro. Se você tivesse que contratar alguém para cuidar do seu dinheiro, você contrataria alguma dessas pessoas que estão aí? Para cuidar dos seus negócios, para cuidar da sua poupança, para cuidar da sua vida? Você daria crédito suficiente para ter coragem de entregar as suas coisas na mão dessas pessoas para que elas administrassem para você? Eu acredito que não. Como é que a gente tem coragem de entregar nossa cidade, nosso estado e nosso país de uma forma tão fácil para que essas pessoas destruam? Nós aqui, e eu no caso, como eu não tenho nada a perder, eu não tenho medo de retaliação, nós não somos candidatos a nada e também não buscamos nenhum lugar para a gente encostar. Isso traz uma deliciosa sensação de liberdade, de poder falar o que se pensa, sem ter o que perder. Não somos escravos do dinheiro. Nosso amor é pela cidade, é pela coisa pública e pela verdade. Eu sei que hoje em dia parece difícil acreditar, mas não há aqui nenhum interesse escondido por trás das nossas palavras. Não somos adeptos do maquiavelismo barato. Administrar, meus amigos, é cuidar do que se tem. Em nossas casas, a gente sobrevive com aquilo que a gente possui. E é fato comprovado que gastar mais do que se ganha traz dificuldades. E essas dificuldades, para nós, elas são muito difíceis de superar. E às vezes elas se tornam até impossíveis. Definitivamente a coisa não pode continuar como está. Isso não pode ser uma torneira aberta à vontade para que se faça o que se quer. A gente precisa de zelo, a gente precisa de carinho, a gente precisa de competência, porque a incompetência ela é um defeito tão grave quanto a corrupção. Esse lugar precisa de uma faxina. Precisamos lutar contra essa incompetência generalizada que, como um povo, enfiou seus tentáculos na velha terra de Palmira. É um cenário de terra arrasada. A cidade vai aos poucos adquirindo um semblante mais miserável e mais triste, e mais sujo, e mais descuidado, e com mais falta de zelo. E novamente a gente repete, funciona como um espelho, e ela está refletindo simplesmente o que se apresenta na frente dele. A nossa tolerância com a mentira e com a incompetência e a safadeza tem que ser zero. Nós não podemos aceitar isso. Como nós já dissemos, a incompetência ela é tão grave quanto a corrupção. A incompetência é a falta de competência para lidar com aquilo que o sujeito se propôs a lidar. Um homem precisa entender o seu tamanho e buscar desafios que são compatíveis com os seus talentos. As pessoas elas precisam ter a humildade de se olhar e falar, eu não sou capaz de fazer o que eu estou me propondo a fazer, e simplesmente tirar o time de campo, juntar a mala e ir embora, põe o rabinho no meio das pernas e sai, sabe? Esse é o nosso conselho. Ser sincero consigo mesmo é o primeiro passo. E às vezes é necessário se olhar no espelho e duvidar de si mesmo, antes de se oferecer como solução para problemas que são muito maiores que a gente mesmo. Ser sincero consigo mesmo é o primeiro passo e, às vezes, é necessário se olhar no espelho e duvidar de si mesmo. Isso é a primeira obrigação de um homem maduro. É olhar para os problemas, olhar para a realidade com o tamanho que ela tem. É saber que nós não somos capazes nem de entender a realidade, muito menos de consertar o mundo. A humildade
É o primeiro passo e a primeira qualidade de um homem maduro. A gente precisa resgatar a sinceridade e apagar esse verniz de falsidade que se instalou nas relações, onde a gente coloca a segurança financeira, o cargo, né, onde a gente às vezes enxerga o errado, mas silencia frente ao errado por medo de retaliação. E isso é o caminho para esse buraco que a gente entrou. Então a gente recomenda que a gente passe a relatar e a falar o que os nossos olhos estão vendo. E o que os nossos olhos veem hoje em Santos Dumont é uma tragédia, é um horror. E longe de nós sentir prazer em falar isso, mas constatar a realidade e ser fiel a ela é também uma característica de maturidade. Então você que está no Instagram e na TV e quer assistir esse e outros vídeos que a gente tem produzido, outros programas, outros materiais que estão sendo produzidos aqui no canal da Up TV, vem para o YouTube, siga a gente, ative o sininho. Toda semana tem podcast, tem os outros programas da nossa grade de programação. A gente tem falado sobre candidaturas, a gente tem apresentado os pré-candidatos a prefeito, a gente tem falado um pouco sobre eles, falado um pouco sobre o cenário político da nossa cidade, comigo, com outros comentaristas e outras pessoas que estão fazendo parte aqui da nossa grade. Então vem, se inscreva, vem comigo, vem ser Up.